Olá, acelerados! Sejam bem-vindos a mais um Pode Acelerar de Casa Nova. E hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais. Lohane Souza, nossa CEO da Acelere, que vocês já conhecem, e Pamela Martinho, gerente de RH da Via Mais. Seja muito bem-vinda, Pamela, ao nosso Obrigada, podcast. muito obrigada. E hoje nós queremos falar com você sobre o case da Universidade de Líderes da Via Mais. E eu queria saber de vocês, o que motivou, qual foi o principal desafio na liderança de vocês que levou vocês a buscar um programa de desenvolvimento de líderes? Certo. Quando eu entrei na Via Mais há 4 anos atrás, na empresa não tinha nenhum programa de desenvolvimento de liderança. Então, nós criamos o que a gente chamou de Escola Mais Líderes, onde a gente pegava os talentos, né, da organização e trabalhava, né, durante 10 módulos, conteúdos relacionados à gestão de pessoas, para formar aquele vendedor, aquele auxiliar administrativo em um futuro supervisor. Nesse programa, nós formamos muitas lideranças, promovemos muitas pessoas, o programa foi um sucesso, né? E a gente entendeu que a gente estava promovendo, né, pessoas ali da operação para a supervisão, mas chegou um momento em que a gente não tinha, a gente não estava trabalhando essa liderança, a gente não estava treinando essa liderança. Então, foi uma conversa de 1 ano, até conversei com a Lohane, né, foi uma conversa de 1 ano, em que a gente falou, nossa, a gente precisa criar um programa para investir na nossa liderança promovida, falar sobre gestão de pessoas, trazer um conteúdo atualizado, né? E foi quando eu conheci a Acelere, a gente conversou um tempo relativamente bom, fechamos ali os conteúdos e trouxemos, né, para trabalhar a liderança. Então, hoje nós temos um programa que atua tanto com o operacional, né, desenvolvendo o operacional, quanto também desenvolvendo a liderança do Grupo Via Mais. E o nome Universidade Mais Líderes, eu acho que ele veio muito ao encontro do desejo de expressar que a gente formou o não líder para se tornar líder, mas agora esse líder ele precisava subir o nível. Passava de saímos de escola de líderes para a universidade de líderes. E me chamou muita atenção quando eu conheci a Pamela e no decorrer do processo, principalmente de negociação e de lançamento do programa, a paixão, né? O desejo, o senso de propósito, de realmente fazer diferença, de buscar um player no mercado que estava disposto em tirar os líderes do ponto A e levar para o ponto B, custe o que custar, né? Eu senti muito isso, é uma empresa com uma cultura muito orientada a resultados, a inovação, a fazer diferente, por isso que cresce muito acima da média. E essa paixão da Pamela, ela nos contagiou lá atrás, né? E esteve presente em todo momento, em todo o período, em toda a jornada do desenvolvimento de líderes. Eu imagino que vocês viram várias propostas, conversaram com várias empresas. Mas por que vocês escolheram a Acelere? Bom, foram vários critérios, né? Eu tive contato com várias pessoas que trabalharam com a Acelere. Então, assim, foi uma referência muito positiva do time como um todo. Eu também estava fazendo uma pós-graduação no IPOG. E quando eu encontrei a Lohane, que ela me apresentou o material, né, como eles trabalhariam, toda a metodologia, eu falei, cara, isso aqui está muito atualizado, porque eu estou fazendo uma pós em uma das melhores instituições, né, de Goiânia, e tá ali conversando, né, a metodologia está conversando. Então, foram critérios que a gente foi excluindo outros parceiros e afunilando ali com a Acelere. A Lohane é uma ótima vendedora. O João, que é o acionista, né, trouxe essa justificativa para a contratação. Exato, ela vende muito bem os serviços. E a gente sentiu segurança, né, na metodologia. Opa, a gente está falando com uma empresa que tem um método, que tem um embasamento científico, que tem know-how, que tem provas sociais, né? Então, foi isso que fez com que a gente fechasse com a empresa.
E eu acredito que gera confiança o fato da gente conversar mesmo no processo de negociação, mesmo no processo de apresentação de proposta. Na Acelere, a gente tem a premissa de falar a verdade e tocar nas feridas. Existe o desafio de desenvolver pessoas dentro das organizações e ele não é pequeno. Então, a gente sabe do engajamento, né? O João, que é o acionista que lá na reta final trouxe algumas questões, objeções e reflexões importantes acerca do programa que ia se iniciar. Ele falou, e se as pessoas não quiserem participar? Porque na maioria das vezes não quer, né? Elas estão... a gente sempre brinca que o treinando, ele senta na cadeira como refém, né? Porque foi o RH que contratou, o dono da empresa que patrocinou, e ele foi simplesmente jogado ali, exigiram que ele estivesse ali, mas não perguntaram se ele queria, e na maior parte das vezes ele preferiria estar no seu ambiente de trabalho, batendo as suas metas. Ele acha que não precisa também, né? Exatamente, tem muita arrogância intelectual, um questionamento se realmente vai fazer diferença, e é um questionamento genuíno. Vai fazer diferença eu ficar aqui 4 horas, né, nesse processo? Então, a gente discutiu lá atrás, né, Pamela, alguma dessas questões que são sensíveis de um programa de desenvolvimento de líderes, e todas elas foram colocadas na mesa de uma forma muito transparente. Se as pessoas não se engajarem, eu afirmei, falei, existe o risco de uma parcela não se engajar. De fato, por mais que a gente utilize metodologia ativa, existe o risco. Mas o que a gente pode fazer para mitigar? O acompanhamento do RH, que certamente vai existir, né? O acompanhamento da própria Acelere, porque a gente faz gestão de um programa de aprendizagem, não só entrega treinamento. E o próprio João concluiu, ele falou, então se a pessoa realmente depois disso não quiser, tudo bem, ela só não vai. A gente tentou de tudo. A gente tentou de tudo. E eu entendo que essa transparência que a gente trata os problemas, a questão não é vender, não é produzir case para ser bonito, é realmente a gente olhar para os desafios juntos e buscar soluções para a gente conseguir transpor esses desafios e gerar realmente resultados significativos. E quando isso casa, né, com a organização, quem está contratando, é muito importante. A Lohane falou várias vezes isso, né? Nossa, a Acelere nasceu para transformar a forma como a gente faz gestão no Brasil. Então, como ela apresenta isso, como é o trabalho mesmo, a gente olhou e falou, não, a gente também quer transformar a gestão aqui na Via Mais. Então, tá casando, né? Os objetivos, o propósito tá casando. Então, foi muito importante para nós encontrar um parceiro que queria a mesma coisa que a gente. E em que momento que ficou claro que não era só um treinamento, mas uma gestão ativa de aprendizagem? No primeiro módulo. No primeiro módulo, assim, o fato da gente ter sentado, né, conversado sobre os módulos, uma coisa que foi um diferencial muito legal da Acelere foi o comitê. Porque antes dos módulos, a gente escolheu uma pessoa, né, um líder de cada operação. A gente tinha esse encontro de 1 hora e pouquinho, onde a gente conversava sobre os desafios que a gente tem no dia a dia. Então, era uma mistura de desabafo, porque aqui eu tenho um espaço que eu posso falar, né, sobre as minhas dificuldades. Alguém me entendia e falava, não, aguardo o próximo módulo, porque a gente vai falar sobre isso. Isso gerou uma ansiedade, uma expectativa boa, né, no comitê. E o comitê falava, cara, a gente vai falar sobre isso, participem. Então, o comitê, para mim, foi uma ideia sensacional. E durante os módulos, né? Então, os instrutores, né, mesclavam ali a parte da teoria com a parte prática, né? Como que eu posso fazer aquilo, né, no meu dia a dia. Deram N ferramentas. São quantas ferramentas? De 4 a 6 por encontro. Vai dar bastante, né? Assim, a gente... São 10 encontros, né? Dá 40 a 60 ferramentas. Então, assim, são ferramentas que hoje a gente já finalizou o programa, mas sempre tem alguém falando, sabe aquela ferramenta que a gente usou em tal módulo? Vocês têm ela aí? Então, assim, é um aquisitivo importante para a empresa.
Hoje, eu, como RH, posso replicar isso para os demais que não tiveram a oportunidade. A gente teve gravações, né? Então, assim, as aulas foram gravadas, então eu consigo replicar isso. Então, não existe motivo para não achar que, né, assim, a parte prática, né, colaborou de uma forma essencial para o resultado. Quer falar alguma coisa? E a gente sabe que lá na Via Mais, a maior parte do público é muito jovem, né? Como que vocês fizeram? O que mais engajou esses líderes mais jovens que tem na Via Mais? Cara, quando a gente fala de um público jovem aí, de 18 a 25 anos, é uma geração que ela precisa entender um propósito. Ela precisa ter um propósito para acontecer o engajamento. Tem que saber por quê, né? Por que tem que saber por quê. Por que eu tenho que fazer assim? Tem que assado? fazer sentido, sabe? Então, quando a gente explicou o motivo, né, do nosso investimento, quando a Acelere começou os módulos e aí começou a trazendo os problemas, né, deles, os problemas reais. Então, assim, não tinha motivo para você não participar, de você não engajar, porque você olhava e falava assim, eu estou vivendo isso, eu estou com essa dificuldade no dia a dia. Teve muita troca em sala de aula, então, você está passando por esse problema aqui, porque eu também estou. E, assim, são líderes muito jovens. A maioria deles estão na primeira experiência de gestão. Eu teve situações em que teve líder que tinha acabado de ser promovido com 18 anos. Né? A gente vivenciou isso, tinham líderes de 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, e aí entre 18 e 25 anos. Então, foi muito importante sentir a confiança dos profissionais da Acelere e toda essa dinâmica. A gente colocou um tema, né? Que foi de aviação, né? Então, o nosso convite foi uma passagem de avião. Que legal. A gente fez assim, uma temática dentro do programa. Então, assim, siga aqui na sua jornada. E não cada módulo era uma passagem para o sucesso, né? Teve um... que legal. Foi bem legal. Então, assim, toda essa dinâmica faz com que o jovem entenda o propósito e queira estar lá, né? E queira aprender. Fora a gamificação. A gamificação. Que fez um sucesso. As premiações finais ali. Então, à medida que em cada encontro os treinandos eles tinham comportamentos conforme o esperado, eles ganhavam pontos. Isso é muito legal porque a gente não precisa bancar o chato, né? A gente precisa ficar pedindo para as pessoas não abrirem o computador, não pegar o celular, não chegar... tem que chegar no horário. Ao invés de a gente ficar cobrando, a gente colocou ali aqueles comportamentos como critério da gamificação e isso contribuiu também com o engajamento, porque é super competitivo. Essa empresa de venda, com DNA de venda, todos jovens, né? Foi muito divertido. E a gente aproveitou o programa, inclusive, para instaurar novos hábitos. Então, assim, eu estava com uma dificuldade muito grande de fazer com que os líderes registrassem treinamentos dentro do nosso sistema. Eles treinam, eles dão feedback, mas eles não registravam todos. Era uma dificuldade nossa. Com o programa... registrar feedbacks e treinamentos dentro do sistema, eles ganhavam a maior pontuação, 5 pontos. Então, toda vez que eles registravam, eles ganhavam a pontuação. É tipo equipe de vendas que não quer preencher CRM, né? Exato. Típico. Ninguém quer preencher. E aí, eles ficavam brigando, falando, olha, não registrou, aqui não está registrando. Então, a gente virou o jogo, a galera registrou. E a gente implantou a cultura, porque foi 1 ano, né? 1 ano, e hoje eu não tenho mais essa dificuldade, eles já sabem. Acabou o programa, mas o registro está acontecendo. E numa empresa tão jovem, imagina que se o líder tem 18 anos, imagina o liderado, né? Então, assim, é necessário trabalhar a maturidade de forma intensa com esses colaboradores, treinamento e feedback na veia. E a Pamela, ela tem uma gestão de pessoas ali que eu entendo que é referência no quesito desenvolvimento, principalmente. Acho que a comunicação interna, a cultura é muito legal, né, também. Mas quando fala ali de desenvolvimento, a Via Mais, a gente não fala muito do modelo de
negócio, mas eu vou me atrever aqui a apresentar de uma forma bem macro e com uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa. É uma empresa que até então vendia serviços de telefonia. Com o advento da IA, ela vem trazendo cada vez mais tecnologia para a operação e já se tornou uma empresa tech, uma empresa que vende serviços com tecnologia, né? E está nesse processo de transformação. Então, é uma empresa que cresce muito rápido. Agora, a origem dela tem uma influência forte da área de telecom. Então, aquela coisa do atendente de telefonia, do supervisor de telefonia, que vem com o DNA de treinar, dar feedback, crescer rápido, carreira, né, mais rápida do que o mercado. E eu entendo que a gente conseguiu dar o tom, né, para o PDL. Falando de engajamento da galera, no último encontro, eu sempre quis... Não, fazer um parênteses, né? Eu sempre quis, nas formaturas do PDL, levar o chapéuzinho de formatura, aquele chapéuzinho preto, né? Mas o meu time, eu vou ter que falar meu time, porque é uma pessoa específica, mas eu vou falar para ela não brigar comigo, falou que não fazia sentido o chapéuzinho sem a beca, pois... Os líderes da Via Mais construíram chapeuzinhos de papel e a gente jogou o chapeuzinho no final para você ter ideia do nível de animação, né, dessa galera. É realmente contagiante, assim. É contagiante, realmente. Mas com muitos desafios, né? Com a operação orientada a resultado, muito dinâmica. E eu vejo que a partir do momento em que eles perceberam uma intenção genuína da gente usar o treinamento para resolver os problemas que eles viviam, e isso realmente engajou bastante. E isso é metodologia PBL, né? A gente pegou um emprestado lá da área de tecnologia, aprendizado por solução de problema. Você aprende solucionando o problema de forma assistida. No módulo, por exemplo, delegação e acompanhamento, o que a gente vai resolver nesse encontro? A gente vai resolver o desafio que você tem de fazer o seu colaborador compreender e se comprometer com o que você delega. Então, em cada encontro, né, eles foram percebendo essa intenção de resolver o problema através do nosso alinhamento e estava customizado com a realidade deles, né, a partir dos comitês, que nada mais é do que o conjunto de pessoas que se configuram os embaixadores do programa. E é uma excelente prática, né? Vou aproveitar aqui para falar dessa excelente prática, que quem está vendo pode aderir. É relativamente simples, até bem utilizada, mas talvez não na configuração, na formatação que a gente deu. Então, quando a gente cria o PDL, para que a gente consiga formatar o conteúdo entregue em 4 horas de cada módulo à realidade da empresa, a gente combina ali com a área de gestão de pessoas, com a alta gestão, que a gente vai trazer para uma reunião antes do módulo, ou seja, antes de todo módulo tem uma reunião com essas mesmas pessoas, e a gente vai trazer ali 1 hora de bate-papo para a gente conversar sobre como se dá os desafios ligados ao tema do próximo encontro. Então, o tema do próximo encontro é feedback. Gente, a gente quer saber quais os desafios que vocês têm ao dar feedback na realidade da Via Mais. Contem histórias. Aí a gente vai para uma estratégia de entrevista pautada em histórias, em evidências, para que a gente consiga customizar toda a experiência de aprendizagem. Tem dado muito certo, inclusive na Via Mais. Nossa, essa realidade que a Lohane trouxe foi muito interessante. Eu me lembro do módulo que a gente falou sobre nível de maturidade das pessoas, né, da operação. Eles identificavam isso, mas traduzir isso, né, quando o professor trouxe isso, falou, meu Deus, então tem níveis de maturidade das pessoas. Então, depois do módulo, acho que a gente nem conversou sobre isso, mas depois do módulo, da minha equipe mesmo, teve gente que falou assim, chefe, mas não pode ser assim, porque eu sou nível 1, você não tá tratando como nível 1. E aí eu falei, meu Deus, então vamos... Porque aquele conhecimento fez muito sentido, e aconteceu isso durante vários módulos, com várias pessoas. Foram N's, né, situações. E com a planilhinha, né? Eles ficavam o tempo todo usando a planilha para categorizar o nível de maturidade de cada colaborador. E realmente isso pegou muito, né? Essa ferramenta pegou muito. Foi muito bom.
Você falando aí, eu tô pensando como realmente o treinamento é personalizado. Não só personalizado no sentido de ouvir o RH, como a maioria, só ouvir a Pamela. A Pamela contratou, a Pamela é o RH, a gente vai conversar com a Pamela para montar o treinamento. Mas tem um comitê que você conversa realmente com as pessoas que vão participar do treinamento. Então, além de que você conseguir ouvir as pessoas e entender de forma mais assertiva o que você vai falar no treinamento, as pessoas ainda vão se sentir mais ouvidas e vão estar mais dispostas a participar do treinamento também. Essa ideia do comitê eu É achei sensacional. genial. E tem a pesquisa que é feita depois, né, de cada módulo. Então, a gente teve o suporte da Acelere, a gente teve, acho que 2, 3 encontros. Logo no começo, eu falei, Lohane, o meu time não entende o que vocês estão falando, vocês estão usando uma linguagem muito técnica, é um pessoal que jovem, não é um sênior, não é um pleno, né? Então, foi fácil adequar a linguagem. Então, assim, durante todo o programa a gente fez, né, esses alinhamentos e a Celere nos atendeu perfeitamente. E eu quero saber também o que mais te surpreendeu na evolução dos líderes, especialmente levando em consideração todos os trabalhos finais. Só para explicar o que são os trabalhos finais. Ao final do programa de desenvolvimento de líderes, cada líder vai falar o que ele aprendeu, o que ele conseguiu realmente colocar em prática no dia a dia, o que virou o jogo para ele referente ao treinamento. Inclusive, se vocês quiserem ver o Davi a Mais, já está no nosso Instagram. Pode ir lá para vocês acompanharem. Que legal. O que foi mais surpreendente? A gente conversava aqui, né, Lohane? A gente não tinha até então no grupo nenhum encontro de todo o grupo. E aí a gente estava falando aí de 48 líderes. Não tem nenhum evento em que a gente reunisse todos eles. Mas aí a gente conseguiu, né, reunir nesses módulos. Então, o fato deles se encontrarem, né, porque lá a gente tem várias marcas, várias unidades, né? Então, o fato deles se encontrarem, conversarem, falarem sobre as problemáticas, né, estreitarem os laços ali, né, da liderança foi muito legal. Em relação à entrega, né, da Acelere, eu acho que foi muito bom a gente nivelar o nível de conhecimento da liderança. Eu tenho, né, líderes que estão há muito tempo no cargo, que têm bastante experiência, tem lá, né, não são só jovens. Então, a gente revisou, a gente recapitulou muita coisa, atualizou, né, algumas informações. Ah, beleza, eu sei sobre feedback há 10 anos, mas, assim, ouvir algumas coisas, entender a opinião do outro, né, dentro do módulo, foi muito legal. Então, quem é mais velho aí na função teve a oportunidade de recapitular. Quem é mais jovem teve a oportunidade de aprender, né, de reforçar alguns pontos. E essa troca, né, do líder mais jovem com o líder que já tem mais tempo, né, na função, essa troca foi grandiosa para nós como grupo. E a gente carrega aí, acredito que a gente vai carregar por um longo tempo os benefícios desse programa, porque é uma questão que fez com que a Via Mais evoluísse, mas existe uma questão ligada ao pessoal, né? Então, teve muita gente que falou, cara, esse módulo transformou a minha vida, transformou a minha forma de enxergar as pessoas, me transformou. É uma oportunidade que a gente tem de garantir que essa pessoa fique mais tempo conosco. É uma forma de dizer, olha, eu invisto em você, um programa desse você pagaria muito lá fora, a empresa forneceu ele para você com o melhor que tem no mercado, né? Então, foi isso, assim, a experiência como um todo foi surpreendente. Talvez eu não consiga listar tudo, mas foi muito bom, assim, todas as surpresas que a gente teve durante todos os módulos foi de grande valor para nós. E é um momento, eu até trouxe isso para eles,
o último encontro, quando todos apresentam ali o que ficou do Programa de Desenvolvimento de Líderes, da jornada, o que mudou, para a gente é um momento de reenergização. Porque o que a gente faz, a gente olha a avaliação de reação, as pessoas lá elogiam, mas a gente não quer o elogio, a gente quer a mudança, né? O elogio é meio, é só para a gente saber se as pessoas estão gostando da experiência, porque se elas não gostarem também, nem se movem para o desenvolvimento, né? Nem se engajam para o desenvolvimento. Então, foi especialmente emocionante o último encontro da Via Mais para mim. Eu ouvi uma pessoa que trouxe um relato parecido com o que a Pamela acabou de trazer. Ela disse que ela não tinha paciência com as pessoas, ela não gostava de gente. Ela era uma líder que não gostava de gente. Ela era uma líder que não gostava de gente, que não tinha paciência com pessoas. E ela entendeu a empatia, ela entendeu no módulo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que algumas questões e algumas origens de problema estavam nela, e isso foi realmente muito gratificante. Fora os encontros que as pessoas falaram de gestão do tempo, né? Nossa, eu tenho mais qualidade de vida hoje. Teve uma pessoa que nos trouxe, né? Eu tenho mais qualidade de vida hoje, porque o módulo de gestão do tempo me ensinou a priorizar mais. E relatos como esse realmente foram emocionantes, foram muito, muito gratificantes ali. Os trabalhos finais foram surpreendentes. Foram surpreendentes porque mesmo pessoas que chegaram depois, assistiram menos da metade da trilha, né? Porque entraram na empresa ou foram promovidos de cargo, mesmo essas trouxeram essas falas. E teve duas falas especificamente que eu fiz questão de trazer a intervenção. Porque é assim, né? A gente da Acelere, a gente dá feedback nos treinandos, porque o nosso compromisso é o desenvolvimento. Então, às vezes nem sempre é ótimo, né? Às vezes a gente não vai deixar todo mundo feliz naquele momento, mas o retorno pode vir ali à frente. Duas pessoas ali na apresentação dos resultados do PDL falaram que são pessoas que já têm mais de 10, 15 anos como líder e que a jornada como um todo, a universidade Mais Líderes como um todo, trouxe a oportunidade de revisar. Isso, para mim, me incomoda. Por quê? Eu entendo que você revisa algo que você esqueceu e você vai lembrar. Mas a gente sabe que a gente precisa transformar conhecimento em habilidade, habilidade em atitude. Essa é a nossa meta. Então, minha meta não é só lembrar o conhecimento. É ele lembrar o conhecimento e falar, oi, aqui, ó, minha habilidade está assim ou assado e deixa eu ajustar desta forma. Uhum. E aí eu trouxe, falei, gente, eu tenho 22 anos de carreira, 19 de 22 como liderança. Comecei como líder super jovem. E eu tenho muitos desafios como líder. E olha que eu produzi a maior parte dos conteúdos que vocês apreciaram aqui. E eu sou leal ao processo de aprendizado. Então, eu realmente busco aplicar aquilo que a gente ensina. Mas é difícil pra caramba. Porque envolve as suas emoções, envolve as emoções do outro. E todo um contexto, muitas variáveis. Então, se você não está percebendo que você está subindo de degrau, que você está melhorando o seu conhecimento e a sua habilidade, ou a sua habilidade e a sua atitude, você está fazendo errado. Não é porque eu tenho conhecimento desde 99 de inteligência emocional, que eu li o livro do Daniel Goleman lá em 99, que eu tenho inteligência emocional. Eu tenho conhecimento. Também, você revisa aquilo que normalmente você não coloca em prática. Se você coloca em prática, você não precisa revisar, porque você já está vivendo todos os dias. Perfeito. Boa reflexão. Então, não faz sentido mesmo revisar. Mas eu quero saber também, Pamela, vocês são uma empresa de tecnologia. E tinha uma IA lá apoiando vocês. Eu quero saber como que a IA apoiou a aplicação do aprendizado e impactou os resultados do Programa de Desenvolvimento de Líderes. Quando a gente implantou a IA, eu até falei para a Lohane assim, falei, Lohane, nosso time não entendeu o que é uma mentoria. Porque a gente olha
IA, um Gemini, um ChatGPT, eu vou lá, pergunto as coisas para ela, ela me responde, eu pergunto de novo, ela me responde. Ela é uma e Barça. Uma Barça. Nossa, agora você entregou. Ela não vai saber o que é isso. Mas assim, você pergunta, ela responde. Quando a Lohane trouxe a IA como uma mentora, eles não entenderam. Eles achavam que é tipo assim, eu pergunto e ela responde, eu pergunto e ela responde. Mas coisas muito amplas, né? Ou qualquer coisa do meu dia a dia. Olha, o meu chefe mandou eu fazer um relatório aqui, faz para mim. Sabe? E eles falaram, essa IA aqui não tá me ajudando não, porque ela não tá fazendo o relatório. E eu falei, Lohane, a gente vai precisar voltar um pouquinho, nós vamos ter que explicar o que é uma mentoria, para que eles usufruam, né, com maior eficiência da IA. Aí, quando a gente, né, explicou e eles entenderam o que era o mentor, aí o céu é o limite, né? Porque eles começaram a utilizar ela em todos os níveis. Então, eu quero fazer uma reunião com o meu time de final do mês. Alguns bateram metas, outros não, mas eu quero fazer uma reunião com todo mundo. Então, eles iam lá no mentor, olha, eu preciso fazer isso, a reunião e tal, e a IA trazia opções, várias, inclusive, de como ele podia conduzir uma reunião, né? Teve relatos assim, eu preciso fazer um treinamento ou uma dinâmica em que eu tenha que trabalhar o tema trabalho em equipe. Minha equipe está muito dispersa aqui. Então, ela dava opções de dinâmicas para que, né, o supervisor possa... E isso alinhado ao que eles aprendiam no programa. No programa. Então, sempre relacionado, né, a temas de gestão de pessoas. Então, quando eles começaram a utilizar, e não foi todo mundo, né, um utilizava falando, nossa, mas aqui desenrolou minha vida demais. E aí comentava com o outro, olha, eu fiz uma reunião, os próprios colaboradores voltavam, né, da reunião, nossa, foi muito legal a reunião. A velha prova social, né? A prova social. E aí o outro supervisor olhava, o que você fez? Eu falei, quero fazer também. Aqui, cara. E aí foi, né, um foi falando pro outro, foi falando pro outro. Então, depois que eles entenderam que não era uma IA como essas que a gente vê no mercado, inclusive, eles são tão espertinhos que eles ficavam mandando algumas coisas para IA da Celere e mandavam a mesma coisa para o ChatGPT. Então, vamos ver o que é que eles estão Tava colocando aqui. a prova, viu, Lohane? Sim. E aí eles iam falando, olha, o ChatGPT coloca mais coisas, né? E aí a gente teve a oportunidade, e isso que a Lohane falou do RH estar presente dentro desse projeto fez total diferença, porque no dia a dia isso chegava para mim e eu falava, cara, presta atenção aqui, essa IA tem um embasamento teórico. Né? O ChatGPT, ele busca em todos os locais, né? Ele vai seguir uma linha de raciocínio, mas embasada em toda a internet. Aqui não, eu tenho um conteúdo, vocês estão estudando isso, vocês viram, ela fornecia ferramenta, né? Então, a mesma ferramenta que a gente viu no módulo, ela estava oferecendo ali nas soluções. Então, foi muito legal. A Lohane disse que a gente vai ficar mais um ano com ela, mas não vai. Vai ficar mais. Porque realmente, assim, para eles foi de grande valia. Para mim, eu vou falar de mim, assim. Eu vivenciei alguns conflitos dentro da equipe ou algumas questões dentro da empresa que eu falava, gente, como que eu vou resolver isso? E na hora, a IA. E assim, as respostas, o posicionamento. Eu falei, cara, muito legal. Ela é um amor, porque eu falava, olha, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso. Ela, você é sensacional. Ótimo, sua solução foi perfeita. Eu não faria melhor. Teve um dia que ela respondeu, eu não faria melhor. Eu falei, viu? Tô indo Arrasei. bem. Arrasei. Então, assim, eu utilizo muito ela. Dentro, né, do meu papel lá como gestora. E é um incentivo. Então, muita gente chega lá, Pamela, eu preciso conversar com você. Tá acontecendo isso, isso, isso na minha equipe. Eu não sei o que fazer.
E a minha resposta agora é perfeita, porque eu falo, já perguntou para a IA da Celere? Dá uma olhadinha lá o que ela fala, vamos ver. E aí a gente vai conversando, né? Discute, ela coloca soluções. Às vezes não é uma solução que casa muito com a realidade. Melhora o prompt aí, manda uma coisinha melhor aí. E, enfim, muito sensacional. Eu achei, assim, é diferente do que tem no mercado hoje, né? É bem diferente do que tem no mercado hoje disponível para nós. Eu sou muito orgulhosa desse case da Universidade Mais Líderes com o uso da inteligência artificial. Porque aproveitando para contar um pouquinho de como surgiu a ideia, na Celere nós somos inconformados com os problemas que existem e a gente vive para desenvolver melhor as pessoas. Então, à medida que a gente percebeu o desafio que é acompanhar a aplicação do aprendizado, então o cara foi pro treinamento, ele adorou o treinamento, mas saiu, quem acompanha? Aí a gente colocou a gamificação. Não, se você faz a sua tarefinha, né? Se você aplica o aprendizado e evidencia, você ganha pontos no game. Mas, às vezes, a pessoa tinha dificuldade realmente de aplicar. É isso que a Pamela trouxe, principalmente quando a primeira liderança, ela não tem repertório para fazer a conexão do que ela entendeu dentro do workshop e o que ela vive no dia a dia. Então, quando a IA ela foi democratizada, e ali para maio do ano passado, a gente falou como que a gente vai usar a inteligência artificial para sanar um ou mais dos desafios que a gente tem na hora de desenvolver pessoas. E a gente entendeu que ela poderia ser essa pessoa, né, que apoia a aplicação do aprendizado. Ela, então, atende o treinando via WhatsApp e a gente tinha que manter a customização. Então, assim, ela não pode atender o treinando com qualquer conteúdo. Ela vai atender o treinando com o conteúdo do workshop, mas com esse conteúdo customizado com a realidade da empresa. Então, é o jeito via mais de liderar. É o jeito da sua empresa de liderar. Enquanto o líder vai lá no ChatGPT, ele vai fazer uma consulta, vai ser uma consulta genérica que vai trazer informações de um Big Data, informações da internet inteira ali. Às vezes é alguma ferramenta que não está de acordo com o programa e confunde mais ainda a pessoa. Porque eu tenho duas ferramentas, duas abordagens diferentes, né? E a gente consegue, através dessa IA, desenvolver o líder no dia a dia. Então, a gente criou uma régua de comunicação, a gente começou a mandar mensagens. Líder, você já aplicou hoje o que você aprendeu e lembrava do que o cara aprendia. É uma pílula de conhecimento, é uma provocação. E o nosso desejo, a gente está caminhando para isso, né? A gente já está com alguns cases bem nessa direção, é que a IA da Celere seja uma business partner mesmo, sabe? Uma pessoa que vai traduzir a estratégia do negócio para o líder ali no dia a dia, solucionando os desafios e os problemas dele, e vai voltar para a empresa inputs de quais são as principais dúvidas dos líderes, as principais dificuldades, o quanto esse líder está alinhado ou não com a cultura, para que seja um business partner que é um guardião da cultura, né? E um desenvolvedor de líderes. Esse projeto com a Via Mais nos gera muito orgulho. Eu quero que a Via fique lá mais um ano, pelo menos. Não, e essa questão da recapitulação foi tão legal, porque o único dia propício que tinha para fazer o treinamento era sexta-feira. A gente fazia na sexta-feira à tarde. E aí, dava sexta-feira, todo mundo ia embora, final de semana, dava aquela quebrada no conteúdo. E, a gente implantou ela na metade, né, do programa. Uhum. Então, nos 5 primeiros módulos, a gente via que chegava segunda-feira, eles estavam, tipo, perdidaço, né? Já esqueci, já não conectei. Teve o final de semana que deu uma quebrada. E quando a gente colocou a IA, na segunda-feira ela estava lá, né? Oi, querido, lembra de mim? E fazendo a recapitulação. Então, é mesmo, eu tenho que fazer esse... Nossa, e aí lembrava esse resgate. Nossa, muito bom. Diminui, né, a curva do esquecimento. Né? Sim. Diminui bastante a curva do esquecimento. Tanto é que, assim... Eu tenho a percepção, não tenho dados, mas eu tenho a percepção de que os módulos finais, os 5 módulos finais, eles tiveram uma maior aderência
Legal. Tanto no módulo quanto... Eles falam mais dos últimos módulos do que dos primeiros. Nos últimos que teve a IA. A IA. Entendi. E qual que foi o maior desafio ao longo do programa? Nossa, Agenda. maior. Agenda. Foi o maior. Assim, é um ano, né? O programa de desenvolvimento de um ano, durante um ano acontece muita coisa. E no ano passado nós tivemos muita coisa acontecendo em todos os negócios. Né? Então, a gente até teve uma operação que não conseguiu acompanhar todos os módulos. Então, retirar todos os líderes da operação de uma vez só, no meio do expediente, foi muito desafiador. Outra coisa que foi bastante desafiador, que, assim, talvez seja a única coisa que eu faria diferente no programa como um todo. Nós retiramos todos os supervisores, todos os líderes, mas alguém precisava ficar na operação e eram os gestores, os gerentes. Todos os gerentes ficaram para que os supervisores pudessem ir. E aí voltava, né, os supervisores super engajados com essas ferramentas, né, falando de nível de maturidade, IA, e o gerente estava assim, né, eu perdi. Então, talvez, se eu pudesse repensar aí, talvez um módulo específico para o gerente, antes deles, né? Porque se eu tivesse o gerente falando a mesma linguagem que ele, eu teria ampliado, teria colocado uma lupa de aumento no resultado, né? Então, o que chegava para os gerentes era o que eles traziam, né? A gente até colocou algumas atividades que tinham que falar com o gerente. Mesma atividade é comigo? O que é que eu preciso fazer? Né? Você está estudando isso? Que legal. Mas era o supervisor que trazia isso para o gerente, né? Então, assim, 100% da liderança, inclusive os gerentes. Eu fui a única gerente que acompanhei, né, por estar no RH. Mas os demais, não. Mas acho que foram desafios, assim, do negócio, do próprio negócio. Que ia fazer acontecer, mas a gente não desistiu, já só de terminar todos os módulos, eu já fiquei feliz. Não sei se tem mais desafios, me lembra, porque foi tanta coisa. Eu acho que a gente teve um desafio com a IA, que foi um aprendizado para a Acelere, que é a comunicação da segurança da informação na IA. Então, como são lá na Via Mais, são pessoas que conhecem de tecnologia, trabalham com tecnologia, inclusive com muitas inteligências artificiais. Se preocupam com isso. Eles se preocupavam em... Tá, eu vou incluir... Eu vou perguntar para a IA, mas quem vai ler a minha pergunta? Né? Então, essa confiabilidade... Vão passar isso para o meu diretor, para o meu gerente? Ele vai saber que eu estou perguntando isso? E aí, a gente, com a experiência da Via Mais, a gente criou uma régua de comunicação diferente, um jeito diferente de apresentar, inclusive. E a gente buscou trabalhar isso também com eles depois, né, lá na Via Mais. Mas eu acho que é um desafio para qualquer IA que ela venha de iniciativa da empresa e não de iniciativa da pessoa física, né? Porque aí a empresa está ali com os dados na mão e o que ela vai fazer com isso. Então, eu acredito que a gente conseguiu lidar bem com o desafio e foi um aprendizado. Foi. E qual que foi o maior ganho do programa? Não teve o maior, teve vários. A nossa amizade! Foi, talvez seja. Essa parceria aí eterna. Talvez seja. Mas, assim, individualmente, a evolução profissional e pessoal das pessoas que participaram, nós como negócio, então, assim, a gente subiu um patamar quando a gente fala de liderança, o nivelamento das informações, né? Porque aí eu tenho todo mundo falando a mesma linguagem, atualização, então, assim, particularmente, como a Lohane falou, eu sou uma pessoa, assim, louca em desenvolvimento humano. Para mim, assim, eu sinto realmente
prazer em trabalhar com isso. Mas santo de casa não faz milagre, né? Nem sempre. E aí, trazer uma consultoria que trabalha com outros nichos, com outros negócios, com outras pessoas. Então, trazer isso durante o módulo. Tem um cliente nosso que faz isso. Faz, é mesmo. Então, assim, a consultoria, ela tem um papel importante dentro das organizações, assim, de trazer o que está acontecendo no mercado, do que tem mais de atualizado no mercado, para a gente se situar, né? A gente está bem, a gente está mal, a gente precisa correr, a gente está na frente, como é que tá, né? Então, a consultoria nos trouxe esse time legal, enfim, nos deu muitas ideias. Então, a IA, né, vendo a IA acontecer ali, então eu mesma falei, cara, eu preciso de uma IA aqui interna, não de mentoria, mas assim, de atender o meu colaborador, sabe, de poder dar uma informação legal. Então, assim, despertou muitas coisas, a gente teve muitas ideias durante o programa, então foram inúmeros ganhos. As pessoas são apaixonadas pelo Leonardo, entendeu? Eles não querem deixar o Leonardo embora. Agora a gente vai ter que fechar outro módulo, entendeu? O Leonardo, agora entendi. O Leonardo, entendeu? Agora vocês vão ter que criar um outro programa pra gente ter que contratar. A gente vai ter que criar ali uma mentoria em grupo, alguma coisa assim. E o sucesso do programa, ele se deu... também uma boa parcela, né, da responsabilidade pela gestão, né, da Pamela, um time muitíssimo engajado, rápido, um time que acompanhava, prestativo, preocupado com a experiência. Eu realmente admiro muito o seu jeito de fazer, né? E você sabe que a nossa parceria é só o início, né? Só o ponto de partida. Com certeza. Que Deus nos permita muitos projetos e muitos momentos, para além de projetos, né, juntas. A empresa Via Mais é admirável. Eu acho incrível que a gente mora em Goiânia, que não é uma cidade tão grande, e a gente sempre encontra algumas empresas que você fala, o que eu tava fazendo, que eu nunca ouvi falar dessa empresa, né? Ela é incrível. Então, são muitos modelos de negócio diferentes, caminhando juntas, com uma sinergia, com gente feliz trabalhando num trabalho difícil de fazer, que é o trabalho de vendas, que é o trabalho de tecnologia. Não tem tempo ruim para vocês. Não. Né? Então, passamos a admirar, né, a Via Mais. Desejamos ter como parceiro também para outros momentos, né? E para além aí de projetos de gestão de pessoas, a gente vai continuar acompanhando vocês e sempre na equipe de torcida e apoio. E apoio, por favor, apoio. Surgiu um negócio novo, você me liga. Não sei se a gente pode anunciar, mas partner da Via Mais, qualquer momento aí vocês vão ficar sabendo. Exato, logo a gente solta. solta. Mas você vê, assim, que realmente vocês são diferenciados, né? Porque eu nunca tinha visto isso de academia de líderes para quem ainda não é líder. Porque normalmente o que as pessoas fazem? Pega o melhor vendedor, vira líder, perde o vendedor, perde o líder, perde todo mundo. Então, parabéns para vocês. Que legal. E esse ano, né, a gente não vai trabalhar com a Acelere. A Universidade de Líderes continua, mas nós não vamos trabalhar com a Acelere, mas a Acelere deu pontapé para o programa desse ano. A Lohane falando aqui, né, da forma como eu lidero, assim, eu aprendi na minha base a ser um RH estratégico que realmente conversa com o negócio. Eu me sinto confortável de chegar na diretoria, nos gestores comerciais e entender o que eles estão falando, ajudar a solucionar, porque eu estou dentro do negócio. Né? Isso, para mim, faz muito sentido. E aí, com o advento da IA, o programa que nós instituímos esse ano, inclusive proveniente da Acelere, eu não estou sabendo se você sabe disso. Não, novidade para mim. Estou feliz. O pessoal que criou a IA, que desenvolveu a IA, né, da Acelere, a gente convidou eles para fazer um programa onde eles ensinem 100% da nossa operação
como utilizar a IA. Legal. Então, assim, eu tenho um programa que vai acontecer de 3 em 3 meses. Turmas, né, de 3 em 3 meses, onde nós vamos ter encontros aí semanais. E a gente vai falar como utilizar as IAs disponíveis para solucionar os problemas do meu dia a dia. Legal. Só que aí a gente não vai fazer isso só para liderança, a gente vai fazer isso para 100% dos colaboradores. Aulinha. Uau! É aqui, IA é isso, o sistema é isso, aplicativo é isso. Vamos Alfabetização tecnológica. Alfabetização tecnológica. É isso que nós vamos fazer. Legal. O programa desse ano vai ser isso. Legal. E partiu tanto o parceiro quanto a ideia. Eu lembrei, eu acho que foi você que me pediu o número do Arthur, então deu certo. Eu tô sabendo só agora que desdobrou e avançou. Tá vendo? Essa mulher é rápida. A gente vai atualizando. Então, assim, o Arthur, junto com a equipe, tá dando aula pra gente. Que bom, que aula. bom. Que bom. Aula mesmo. É isso aí, gente boa. As pessoas boas se encontram, né? E a gente vai criando, gerando novas oportunidades. É isso. E você, como um RH estratégico, uma pessoa rápida também, que já viu a oportunidade, já montou um novo treinamento, o que você fala para as pessoas que estão em dúvida, que ainda não fecharam o programa de desenvolvimento de líderes para os líderes deles? Fica com dúvida não, fecha. Bem tipo isso. É isso, não tem por que ter dúvida, assim. Eu acho que é importante, né, para fechar esse negócio, é importante entender qual é a dor. Então, assim, a Lohane foi muito assertiva em ouvir, teve uma reunião que ela só me ouviu. Então, explicar qual é a dor do negócio, para onde, né, qual que é o ponto que você quer chegar, né? Entender a metodologia e, assim, se quiser evoluir, contrata a Acelere. Se não quiser, não contrata. Ligue para 62. Nem foi a Lohane que disse. Excelente, excelente, vendedora. Não, tem que evoluir, assim. Vocês trabalham em vários nichos, né? Eu tenho acompanhado a Acelere, então são vários nichos. Ter esse know-how dentro da sua empresa, assim. Conhecer tantas pessoas, tantos RHs. A Lohane é uma pessoa que é influente na sociedade goiana, tá aí na ABRH, né? E a CIEG. E tudo. Então, conselhos de inovação. Nossa, gente, tô vendendo bem meu peixe. Obrigada, porque a Pâmela tá me incentivando. É uma referência de gestão de pessoas. E a Lohane, eu acho que eu tenho esse carinho, porque ela é uma pessoa que não segura informação, entendeu? Assim, ela não tem que guardar para mim. Então, se tem um cliente que tá precisando de alguma coisa e eu tenho outro que encaixa, então vamos aqui falar vocês, né? O que você tá fazendo? Eu tô fazendo isso. Nossa, mas eu tô com dificuldade. Então, ela tem essa troca. Você imagina com a quantidade de clientes que a Acelere tem, né? Atendendo. E essa troca de informação, isso é poder. Isso aqui é poder. Ter uma parceria com a Acelere é ter poder, né? De conhecer o que está acontecendo de melhor aí. Vocês já estão atendendo no Brasil, né? Nem em Goiânia. O melhor em Goiânia é no Brasil, né? No Brasil. Estamos Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. E Espírito Santo. Espírito Santo a gente vai iniciar mesmo em maio, então não era nem pra contar. Tô soltando spoiler. Spoiler. É isso. Então finalizamos o nosso podcast. Eu nem vou fazer um pitch, nem um CTA, porque a Pâmela já arrasou aí. Tem aquele pitch de vença, vende 1 minuto. Eu não levei 1 minuto. Não, foram 37 segundos. 37 segundos, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Tenho certeza que vocês tiveram muitos aprendizados aqui com a Lohane, com a Pâmela também. E deixa aqui nos comentários qual que é o tema que vocês querem para o nosso próximo Pode Acelerar. Muito obrigada!